Vamos ver qual que é dessa brincadeira aqui. Se não for bom, eu juro por Deus que eu vou cagar no seu carpete. Eu acho muito estranho que eu tenho visto algumas pessoas falando que os franceses são covardes. Isso é um entendimento meio dos Estados Unidos sobre como a história funciona. Santa Joana d'Arc era francesa e eu não vou ouvir desrespeitos e estereótipos contra ela quando posso eu mesmo usar ou inventar estereótipos a favor dela. Isso não é um artigo, eu não serei imparcial, isso é um sermão sobre a necessidade de descer a porrada, a vantagem inefável do ódio e uma homilia sobre a sacralidade do desmantelo no sistema internacional. Eu sou um devoto absurdo da donzela de Orleans e se você espera nuance, sanidade ou respeito por alemães ou os bastardos de Anjou, também chamados por filisteus e defensores dessa calhorda traidora de plantagenetas, eu sugiro que você veja outro vídeo. Eu vim pregar o amor dos franceses pela falta de sossego e que comecemos agora. Meu irmão, peraí, isso aqui é rinha de monarquista? É alguma coisa parecida com isso? Ah, aqui é França, porra, que se foda os germânicos, esses cuzão. Ah, eu quero matar vikings, esses bárbaros. Aqui é França, porra, Joana d'Arc na veia. A última pessoa com bom senso na França foi Vercingetorix, e depois disso eles descobriram que razão, assim como sanidade, é para os fracos, para aqueles que não estão destinados aos livros de história. O episódio mais emblemático que eu tenho para poder dar para vocês foi que os franceses passaram 100 anos brigando felizes com a Inglaterra a troco de pão e foda-se. Haviam plantagenetas, ou seja, ingleses, mais ou menos em solo francês, e o rei francês decidiu que aquilo era ofensivo pessoalmente a ele, e eu não o culpo. Imediatamente ele lançou uma campanha de extermínio de praga em relação aos bastardos angevinos com pompa e elegância, e os franceses se lançaram para o abate com elan, com pompa, com circunstância. Foram 116 anos de briga. Você tem ideia de quanto ódio no seu coração você precisa ter para continuar batendo igual um cafetão em outro país por 3 gerações seguidas? E tá, você pode me falar sobre Agincourt e sobre Crécy, mas eles morreram fazendo o que eles gostavam enquanto estavam vivos. Amigo, não vou falar absolutamente, eu tenho nenhum posicionamento sobre isso, pode ficar tranquilo. Sendo extremamente agressivos, desnecessariamente beligerantes e com pouco bom senso para outras ideias que não uma carga de cavalaria frontal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a violência não é pequena. E eles foram tão insanos e esquisitos pros vizinhos alemães que fariam até eu, um notório odiador do Sacro Império Romano Germânico, pedir pra eles se acalmarem. Você talvez não saiba sobre o Sacro Império Romano Germânico. Eu preciso que você saiba 1 minuto para poder explicar o evangelho do ódio contra essa fraude estatal que foi o SIRG. A Alemanha medieval merece tudo que a França fez com ele. O cara, ele odeia impérios antigos. Uma coleção precária de castelos cobrando impostos, um desperdício de terreno que só servia para encarecer os produtos entre a França e a Polônia. Era um... Mereceu colapsar mesmo, mereceu aí se partir ao meio em 1 milhão de pedaços e fudeu, vai tomar no cu. Lugar tão miserável e cagado que ninguém invadia porque não valia a pena. E eles não faziam quase nada com os vizinhos porque eles eram deprimidos demais para invadir outros países porque as mulheres de lá eram muito feias. A Guerra dos 30 Anos, um dos eventos mais destruidores de toda a Europa, foi visto como uma misericórdia por boa parte da população porque era uma desculpa para morrer mais cedo. A única exceção que eu abro para essas regras são os prussianos, porque eles são a única raça daquele desafortunado espaço geográfico que eu considero humanos. Eles só são feios pra caralho. No Sacro Império Romano Germânico você não conseguia separar os nobres dos camponeses e as mulheres das cabras, não que fizesse muita diferença na noite de núpcia do camponês. Eles merecem o bullying feito pela França durante todo o período histórico em questão, mas eu tenho que admitir que no final dos 30 anos ali, talvez a coisa tenha ficado meio desafortunada. Porque os crimes de guerra que a França cometeu contra o SIRG nessa guerra foram intensos o suficiente para queimar todo o capital social divino que eles tinham conseguido com as cruzadas. Falando nas cruzadas, os caras conseguiram meter um estado de verdade no Levante. Cercados de sarracenos e dinastias muçulmanas extremamente irritadas por eles terem tomado Jerusalém de volta. Sim, de volta, porque o califado anterior tinha roubado Jerusalém primeiro. Os caras conseguiram meter vários bonecos no Levante. Durou pouco? Sim, mas foi eterno enquanto durou. Pelos poderes de Deus do Ácide serem muito violentos, eles montaram os Estados Cruzados. E pelos poderes de Fromage, Je ne sais quoi e Avec, eles conseguiram colocar cabeças em espigas. Para a maioria dos franceses, a guerra só acaba quando o tataraneto do tataraneto deles buraca a cabeça do seu. O jeito mais fácil que eu tenho pra poder resumir as cruzadas é o seguinte: de 1096 a 1099, o maior laxante do Levante era ouvir alguém falar Bonjour, je suis un français, cabrão. Eles são tão viciados em combate que quando o Papa não conseguiu fazer com que eles cruzadassem contra o Levante, eles cruzadaram contra eles mesmos. O resultado dessa crise de abstinência transformado em... Meu irmão, eu preciso de um historiador especialista em história pra traduzir metade do que esse cara tá falando. Eu nunca vi um carioca tão construído no ódio, assim, pra poder falar com base contra qualquer
império igual esse cara tá falando. O maluco tá virado no giraia, mano. O militarismo foi a Cruzada Albigense, de onde a frase mata geral, se Deus quiser separar é com ele, veio. Nós vemos aqui um desprezo casual pela santidade da vida humana que meio que é a marca registrada dos franceses. A Cruzada Albigense foi, entre outras coisas, contra os cátaros, que era uma pequena heresia cristã que meio que falava que era ok matar mulher grávida, entre outras coisas. A dedicação da França por violência e vingança é tão absurda que alterou a linguagem de alguns países vizinhos. Porque, beleza, em inglês você pode dizer vengeance, em português você pode dizer vingança ou vendetta, mas em inglês você tem revenge, e em português você tem revanche, que vem dos franceses. Muitas são as palavras que a gente pode usar para poder descrever a França do período medieval e do começo do período moderno, mas misericordiosa. E Porra, que isso? Clemente não estão entre elas. E isso não parou na Idade Média, porque os franceses tinham pouquíssima necessidade de ajuda. Nossa, ver um cara da minha esquerda, depois da minha direita conversando, vocês ouviram isso? Achei que era aqui do meu lado. Os americanos na birra deles contra a Inglaterra. Eles tinham perdido, se eu não me engano, boa parte, se não tudo, das colônias além-mar presente na América, mas mesmo assim eles resolveram que era hora de antagonizar os britânicos. O rei da época mandou tropas, navios e dinheiro porque eu quero que a Inglaterra se foda, deixou de ser uma estratégia geopolítica e passou a ser uma imperativa biológica. Até tropas escocesas eles contratavam, unidas apenas pelo ódio comum contra os descendentes do Guilherme Conquistador de 1066. Era tanto ódio no coração que eles tiveram que terceirizar uma parte para os escoceses na velha aliança de 1290 e alguma coisa. 200 anos depois que o Guilherme conquistou o lugar, ainda tinha gente odiando ele. Pra você ter uma ideia do quão filho da puta geralmente são os britânicos. Quando Esse menino é o Paulo Cogos do Rio de Janeiro. Porra, eu tô começando a ver... Eu tô com você aí, eu tô começando a entender a pira desse maluco aí, meu irmão. Daqui a pouco ele vai puxar um Lutero aí, tá ligado? Tu não cabe no peito você se ver aliado com quem você despreza em nome de antagonizar quem você odeia. Geopolítica linda pra caralho. A política externa da França medieval pode ser comparada às cargas de cavalaria que eles tanto amam. A França não para, a França não pensa, a França esmaga. O dinheiro que você gasta, foda-se, mas rancor você guarda, rancor você nutre. E a França entende essa verdade primal, tá ligado? A necessidade humana por retribuição. Essa ideia de que a raiva é um veneno que você toma esperando que o outro morra só funciona se você não comete 1 ou 3 crimes de guerra pro teu inimigo ficar esperto. Eu tenho Caralho, mano, o que esse cara tá... Qual que é o ponto desse maluco, mano? Onde eu anoto e guardo Cometa crimes de guerra, rapaziada. É muito legal. os rancores de todas as desfeitas feitas contra mim, eu tenho que dizer, é terapêutico. Porque essas injúrias vão ser cobradas e a história correrá vermelha com o dia da minha retribuição. E a França medieval não era diferente, tá ligado? Vingança é um impulso geopolítico tão importante quanto o realpolitik, porque se o mundo quer te fuder, tudo que você pode fazer é botar no cu do mundo primeiro. Não tem noite traiçoeira que resista a uma carga de cavalaria. E Napoleão, o cara não era nem francês. Não era Napoleão mesmo. nasceu em Ajácio, que fica no meio do Mediterrâneo, e tinha passado de mão entre sicilianos, italianos em geral e franceses, e tinha mudado de lado para os franceses apenas 1 ano antes do nascimento do Napoleão, então culturalmente eles estavam meio isolados e esquisitos ali. Mas bastou ele dar uma fungada no ar francês que ele imediatamente começou a antagonizar alemães e irritar britânicos na África, que estava um mar inteiro e metade de um continente de distância. Antes da França ser a França, os franceses já achavam que a política externa tinha que ser resolvida com desmantelo e horror em larga escala. Carlos o Martelo, chegando com uma cadeira de aço no meio da Batalha de Poitiers, saído de um sonho febril da WWE medieval, não me deixa mentir. Os Omíadas, que tinham avançado, subjugado e derrotado, escravizado tudo, do Levante até a Espanha, não souberam o que acertou eles, porque foi uma cage match brutal em Poitiers. Alguns talvez se perguntem por que os franceses são assim. É alguma coisa na água? Talvez seja o excesso de queijo? É porque o idioma deles não faz o menor sentido quando você vê a parte escrita? Eu tenho uma teoria científico-antropológica que foi tirada ex-cloaca após muitas observações. Ex-cloaca, Minha é muito teoria, bom. as mulheres francesas são lindas pra caralho. Isso faz com que os homens franceses precisam ser conquistadores. Ah, eu vou ter que discordar um pouquinho, mas beleza é igual... enfim, né? O gosto é igual o cu. Só que ao invés de serem conquistadores de corações, eles acabaram conquistando terrenos no mapa. Aliás, as mulheres francesas são tão lindas que às vezes elas mesmas lideram exércitos. Vamos falar da Joana d'Arc agora. Santa Joana d'Arc, A Melipulã da França. que não era só uma lenda, ela foi uma pessoa real que conseguiu A Melipulã da França é muito bom, né? A Melipulã da França, ô imbecil. Era um evento traumático ambulatório para britânicos e borgonheses. E eu e meus amigos dizemos foda-se os borgonheses. Eles pegaram Joana d'Arc na trairagem. A menina era pura santidade, encarnada numa máquina de cometer crimes de guerra, e eles meteram ela na fogueira por um detalhe técnico de usar roupa masculina, porque a alternativa era ficar pelada, tá ligado? E os caras tipo, ah, não, mas ela quebrou o juramento, vamos tacar fogo nela. Filhos da puta, não conseguiram ganhar ela no campo e apelaram pra uma arbitragem escrota pra caralho.
episódio. Porra, mas aí a violência dos caras voltou contra ela, tá ligado? É isso, mano. Você tá defendendo agora, eu vou começar a criticar o maluco, tô começando a entender o ponto dele. O maluco tá defendendo, não, tem que ser mesmo, tem que ser o sangue no zóio, tem que matar quando achar que tem que matar, não sei o que. Aí, achou que tinha que matar, mataram a Joana Dark aí, pô. E aí? Cadê seu argumento agora? Engole aí os franceses aí com lança, com espada enfiando no cu dos outros. Esse período da Guerra dos 100 Anos, onde a Santa Joana d'Arc entrou em campo, foi maneiro pra caralho de você ver, desde que você estivesse uma distância segura, como Timbuktu ou Karakorum. Santa Joana d'Arc foi uma das primeiras das agora tão famosas jovens empreendedoras. Ela tinha uma excelente startup de fertilização. Ela adubou o solo francês ao integrar britânicos ao solo. Meu Deus, eu amo essa mulher. Ela foi cedo demais por cometer crimes de guerra perto demais do sol. Tem um motivo para depois da Guerra dos 100 Anos a Inglaterra parar de meter o nariz nos assuntos do continente e começar a fazer os assuntos de navegação. E o evento que os traumatizou dessa forma foi uma adolescente semi-pacifista, bastante iletrada, que não precisava carregar uma espada. Tudo que ela tinha era um estandarte e um rosário, e ela se tornou uma crise existencial nacional para os britânicos e fez as calças de uma nação inteira ficarem marrons. Se alguém assim deu prejuízo pros britânicos, imagina a hora que eles acharem uma mulher a fim de brigar, tá ligado? A maioria dos brasileiros, quando escuta franceses, já imagina carro virado pro alto, concreto pegando fogo, teta de fora, gritaria, e com razão. Então, por favor, meus queridíssimos, não tentem importar esse estereótipo dos Estados Unidos que sacaneia uma das melhores contribuições para a aula de história que eu já tive. A capacidade incrível dos franceses de cometerem barracos históricos com pompa, elegância e em quantidades absurdas de violência. Eles são tão... Isso realmente, aí eu vou ter que concordar com o Paulo Cogos aqui do Rio de Janeiro. Essa ideia de ser uma inconveniência massiva para todo mundo ao redor deles, que eles têm uma coisa chamada francês por sangue derramado, que é quando eles pegam e adotam pessoas de outra cidadania desde que você mostre uma dedicação e capacidade única em transformar filhos em órfãos. Meu amigo, se você pesquisou isso é porque você deve estar muito querendo se voluntariar ao exército francês. Eu tenho quase certeza disso. E por que eu tô falando? Se a França entrar em guerra hoje, esse cara vai ser o primeiro brasileiro, tipo, estrangeiro a se voluntariar. De franceses. E por que eu tô falando de Brasil e a percepção do Brasil com a França? Porque essa dedicação demente à arte de ser um problema não é exclusivamente europeia, é uma coisa extremamente brasileira também. A gente só precisa lembrar disso mais vezes. É só ver que as crianças italianas nascidas após a Segunda Guerra Mundial têm pesadelos com peixeiras às vezes e elas nem sabem por quê. E o Paraguai inteiro procura embaixo da cama para ver se o Duque de Caxias não tá lá. Da última vez que nós tivemos que levantar da cadeira para mostrar... Porra, esse meme é muito bom, mano. Nossa, esse meme é muito bom, mano. Esse meme do trenzinho do Thomas o trenzinho aqui é muito bom. O Brasil no livro de história do Paraguai. Quem manda localmente, nós alteramos provavelmente de forma permanente o DNA de um país. E a gente... Porra, mas na moral, isso é triste, mano. O Brasil cometeu um puta de um genocídio, rapaziada. O Brasil cometeu uma limpeza étnica fodida. Basicamente levou a guerra nas costas porque a Argentina não tem coragem de fazer o que tem que fazer, então deixa pro pai, que o pai aguenta. O Solano Lopes... Porra, mas aí agora eu vou ter que entrar nessa também, cara. Pô, desculpa, assim, a Argentina e o Uruguai deram pra trás na guerra porque eles viram que quando eles mataram todos os homens possíveis no campo de batalha... Só tinha mulher e criança no campo de batalha, mano. Os caras, as crianças não sabiam pegar em arma, mano. Aí a Argentina e o Uruguai falou, porra, não vou matar criança. O Brasil continuou, tá ligado? Aí, vamos com calma, parceiro, com calma lá, né? Também não é assim. O diretor do Uruguai na época lá em questão, ele... É tipo você pegar um level 100 pra lutar contra um level 1, tá ligado? Achou que a gente não ia atirar se ele colocasse crianças na linha de frente. Aí, ó. Ele achou que a gente não era louco, e esse erro ele não vai cometer de novo, e muito menos irão as crianças, tá ligado? E porra, mas aí... Entende? Aí não é legal, pô. O cara forçou as crianças a entrar lá, tá ligado? Tipo... Num dia você tava indo pra escola no pré... Imagina, mano, você tem 5 anos, você tá no primário, você tá na escolinha, no berçário ali ainda. Num dia você tá com seus coleguinhas, no outro você tá no campo de batalha no Mato Grosso. Porque o presidente vitalício do teu país botou uma carabina na tua mão. Aí é foda, pô. Passando um pouco, a gente tem a Maria Quitéria como uma proto-Joana d'Arc brasileira, mas aí, a gente beleza, ela é legal. Pra contratar aí ela é legal, aí eu gosto dela. Novas irmãs de batalha. Do Atlântico ao Pacífico, a gente sempre pode lembrar pros países vizinhos que o Brasil é gigante pela própria natureza, tá ligado? O Brasil já tem uma inclinação excelente, quase metafísica pro barraco. Violência, desmantelo e baixaria correm na nossa alma. E, considerando que carioca burro ou lento morre antes de procriar, nós já temos uma fonte pras tropas de choque, tá ligado? Que isso? Tudo que falta
falta alguém lembrar pra Argentina que a América Latina não é pra eles conquistarem. Porque nós dois lutamos contra países europeus. Eles contra a Inglaterra e a gente contra a Itália. A diferença é que o que a FEB fez contra os italianos nem cavalo faz com égua. E eles não conseguiram aguentar os britânicos. Os argentinos não conseguiram aguentar os britânicos no limite da linha logística britânica. Se tudo der certo e o Brasil finalmente tomar vergonha na cara e começar seu desespero existencial em forma de país que todo mundo quer que ele seja, em 500 anos alguém vai estar fazendo vídeos em Swahili sobre o quão loucos, violentos, mas eficazes os brasileiros eram. Um verdadeiro impávido colosso de gritaria, violência, putaria, música alta na praia e carnaval eterno, se deixarem. E isso aqui... Porra, parceiro, mas aí assim, a minha visão é o seguinte, é que tu tá querendo impulsionar um Brasil império, um Brasil imperialista, entendeu? Eu até acho legal a questão aí da questão fantasiosa, da questão medieval, antiga da França que você falou, os caralho a quatro. Mas é isso, né, parceiro? Todo o império que você mencionou até agora caiu. Todo país que se tornou um império, que partiu para atitudes imperialistas, tanto internas quanto externas, principalmente externas, uma hora caiu, né? O bizantino caiu, o império francês caiu, o império inglês caiu. Tá ligado? E outros impérios que nem foram mencionados ainda. O Império Brasileiro caiu. Mesmo se a gente voltasse com sangue no zóio, igual você tá falando, uma hora a gente cai, mano. O Império é feito pra cair, o Império não é feito pra durar pra sempre. Aqui não é um Paraguai de lenda este, pelo contrário, todos serão aceitos como servos e camponeses no nosso império. Eu tô mais do que ciente que eu vou ser pendurado em aia pelas coisas que eu farei em nome do grande Brasil, mas já que eu vou ser condenado por crimes de guerra e contra a humanidade e contra a lei da causalidade, pelo menos que eu me esforce pra dar entretenimento pra futuros historiadores, assim como os rancorosos e ressabiados e os hilariamente insanos homens do passado fizeram. Até o próximo vídeo ou até o julgamento, depende do que vier primeiro. Meu irmão, esse cara aqui é maluco, prendam ele imediatamente.